No caso aí sou eu, esse participante. Eu digo assim, tu vai deixar aqui, né? Para eu saber quantos vão entrar. Deixa eu ver a questão do foco. E a gente? Bom dia, crianças. Todo mundo dormindo ainda? Saiu nada aqui não. Bom dia, quem está me ouvindo? Ana Vitória, Brenda. Estou. Estão me ouvindo? Sim. Eu estava antes, mas estou ouvindo agora. Pronto, vamos ver se entra. Gustavo, bom dia. Brenda é eficiente, Brenda está a postos acedo, né, Brenda? Muito bem, estou gostando de ver, Brenda. É. Que jeito, né, Brenda? Tem que estudar mesmo. Gente, vou esperar mais 2 minutinhos para ver se entra mais alunos. José Vitor, Gustavo, Ana Vitória, Brenda. Quem mais está aí, fora os que eu falei? Os que apareceram aqui para mim foram esses. Mais alguém que eu não falei está por aí? Né? Mas horário é horário. Vamos dar prioridade aos que estão no horário. Para começar ontem, eu não sei se vocês viram lá no grupo, se a mamãe comunicou a vocês, eu pedi para responder as páginas 22 e 23 do livro de português. Alguém respondeu? Quem está aí respondeu? Eu. Pronto. Quem mais? Eu também respondi, tia. Pois pronto. Nós vamos começar nossa revisão corrigindo estas páginas. Aí depois daí eu vou explicar o que vocês não entenderam, o que quiserem saber mais, vocês podem perguntar, ok? Sim. Então vamos lá. Página 22. Adjetivo e locução adjetiva. Releia o poema Sanfona. Anote as palavras do texto que dão característica aos substantivos a seguir. Então, lá em sanfona, lá página 18. Vamos ler, gente, vamos. Nunca mais ouvi a voz de vocês lendo. Vamos ler o texto sanfona, página 18. Vamos lá, sanfona. Ela Venta que venta, um sopro alegre. Ela sopra que assopra, um vento triste. Ela geme que geme, um redemoinho. Ela ruge que ruge, uma brisa macia. Ela suspira quando cai a tarde. Ela uiva sob o sol que arde. Ela assobia, Restolega, bufa, respira. Ela varre o salão onde a gente dança. O sanfoneiro toca o fole e não se cansa. Ela enche de música o peito da gente. o peito da gente. Então, lá pergunta o seguinte: qual é a palavra do texto
que dá característica ao substantivo sopro. Alegre. Muito bem. Alegre, sopro, alegre. Então, alegre é o quê? É um adjetivo. É a característica dada ao substantivo sopro. Vento. Vento. Triste. Vento triste. E brisa. Macia. Macia. Muito bem. Então, gente, o que é adjetivo? Adjetivo é a qualidade, é a característica que se dá ao substantivo. É aquela qualidade que você dá ao substantivo. Segunda questão. Releia este trecho do texto Menino Senhor. Vamos lá? Enquanto nas grandes cidades, o samba, o chorinho, o fox, o bugue-ugue e as marchinhas de carnaval do compositor Braguinha faziam muito sucesso, no agreste só se ouvia o forró, o xote, o chachado, o machixe e o baião. Do que esse trecho trata? Trata de quê, gente? De ritmos o quê? Musicais. Exatamente, trata de ritmos musicais. Aí são tipos de músicas. Tipos, está dizendo que enquanto na cidade eles curtem o samba, o chorinho, o bugue-ugue. Lá no interior é diferente, né? É o chachado, é o forró, é o machixe, é o baião. Então, esse texto trata dos ritmos musicais de maior sucesso nas grandes cidades e onde? Fala onde? Do tipo musical de onde? E no agreste. Aí falou o estilo de música das cidades e do agreste. B. Dentre os ritmos musicais ouvidos nas grandes cidades, havia as marchinhas. Que tipo de marchinha fazia sucesso? Qual era, gente, o tipo de marchinha que fazia sucesso? As marchinhas de Carnaval. carnaval. Então, isso aí quer dizer o quê, gente? De carnaval é uma locução adjetiva. Preste atenção. Lá no primeiro, a palavra alegre, triste e macia são adjetivos. Adjetivos é uma única palavra, né? Formada por uma só palavra que qualifica o substantivo. Já a locução adjetiva é formada por duas palavras que têm sentido de adjetivo. De carnaval. E eu posso dizer de carnaval é carnavalesca, não é isso? Letra C. Qual dessas palavras poderia substituir a expressão dada como resposta no item B e que caracteriza as marchinhas? Acabei de dizer. Marchinhas de carnaval, marchinhas carnavalescas. Então, veja, de carnaval é uma locução adjetiva. Carnavalescas é o adjetivo correspondente a essa locução. Lembrar que locução adjetiva é formada por mais de uma palavra. Quando só vem uma palavra, já é o adjetivo. Então, leiam para mim esse quadrinho aí. As palavras que atribuem característica aos substantivos são chamadas de adjetivos. Exemplo.
O menino curioso apreciava os artistas populares. Então, curioso e populares é adjetivo. Continuando. A expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo é chamada de locução adjetiva. A expressão de carnaval é uma locução adjetiva. Dizer que as marchinhas de carnaval faziam muito sucesso equivale a dizer que as marchinhas carnavalescas faziam muito sucesso. Página 23. Observe o quadro com adjetivos. Depois substitua as locuções adjetivas destacadas pelos adjetivos correspondentes. Viagem por mar. Por mar, gente, pode ser substituído por qual adjetivo? Marítima. Marítima, por mar, marítima. Amor de jovem, de jove. Juvenil. Azul do céu é azul celeste. Letra D, paisagem da cidade é urbana. Então, veja, por mar, de jovem, do céu e da cidade são locuções adjetivas. E você pode substituir por um adjetivo. Por mar, marítima, de jovem, juvenil, do céu celeste, da cidade urbana. Questão 4. No texto da página 9, sobre a Feira de Arapiraca, algumas locuções adjetivas. Copie as locuções adjetivas que caracterizam os substantivos a seguir. Região. Lá no texto, de onde? Do agreste. Barracas. Era de quê? De lona. E queijo? Do sertão. Do sertão. Então, isso aqui é locução adjetiva. Então, se eu disser região do agreste, barracas de lona, queijo do sertão, essa expressão é uma locução adjetiva. Agora veja, observe as locuções adjetivas a seguir, usada para os mesmos substantivos. Região de beira-mar, barracas de praia e queijo do litoral. Ao usar as locuções em destaque, o ambiente do texto continua o mesmo ou se modifica? Gente, uma região na beira-mar é a mesma coisa de barraca de praia e queijo do litoral? Não. Não, né? Então, o que é que acontece aí? O ambiente se modifica. Aí não precisa nem escrever, aí só é para a gente conversar. Você vê que não tem, modifica, né? O ambiente se modifica, retrata o quê? Ambientes do área litorânea. Por exemplo, região de beira-mar, a gente sabe que é no litoral. Barracas de praia, sabe que é no litoral. Queijo do litoral é de uma região litorânea. Mas esses ambientes são diferentes, embora estejam numa mesma região. Então, o ambiente se modifica, claro. Agora, continuando aí. Complete as frases com os adjetivos correspondentes, as locuções adjetivas entre parênteses. O plano de governo será implantado na próxima semana. De governo, eu posso trocar por quem? Governamental. Ó, tem a ver com governo. Governamental.
Este será o evento do ano, mais importante da nossa escola. Evento do ano. Anual. 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 Se fosse evento do mês, mensal. Evento da semana, semanal, né? Letra C. A coroa do rei ficará exposta no museu até o fim do ano. Do rei. Real. A energia do sol é energia proveniente da luz e do calor do sol, energia do sol, energia solar. Então, veja, esse de governo, do ano, do rei, do sol, são o quê? Adjetivos ou locuções adjetivas? Hein, gente? Adjetivos ou locuções adjetivas? Aí são locuções adjetivas, formadas por mais de uma palavra. E governamental, anual, real e solar são adjetivos. Então, do livro é só. Agora pode fechar o livro. E vamos aos conteúdos. Vamos para a gramática, já falando dos conteúdos. Quem terminou de corrigir aí. Antes mesmo de fazer a revisão, quem está presente? Alguém tem alguma pergunta especial? Está em dúvida de algum conteúdo em especial? Gustavo, Ana Vitória, Brenda, José Vitor, Samuel. Não tem nenhuma pergunta especial, tia? Eu queria que explicasse um pouquinho mais sobre isso. Então, a revisão vai ser rápida, né? Porque aí, preste atenção, eu vou me limitar no essencial. Digamos aqui, o principal que vocês irão precisar para a avaliação que vocês irão fazer mais tarde. Lá na página 20, essa zoada aí, o que é, minha gente? Sei lá. Carlos, página 20. Deixa eu apagar aqui, que vamos por etapas. Página 20, gente. O primeiro conteúdo aí é sobre o quê? Artigo, não é isso? O artigo, ele pode ser definido e o que, gente? Indefinido. Eu creio que aqui ninguém tem dúvida. Os artigos definidos são aqueles que definem um ser. Define aquilo que você quer. E ele serve para ser colocado antes do substantivo para indicar masculino e feminino. Toda palavra que vem um artigo antes, o que vem depois é substantivo. Agora, lembrando que esse substantivo, ele pode ser bem próximo ou pode ser distante. Por exemplo, eu digo assim: o Hotel das Fontes é belo. Quem é o substantivo aqui, gente? Hein? O Hotel das Fontes, não é não? O Hotel das Fontes é belo. Então, eu defini qual é o hotel que é belo. Gente, eu sei qual é o hotel belo. Hein, gente? O hotel belo, eu sei, eu identifiquei qual hotel que é belo. Sim, o Hotel das Fontes. Então,
eu defini qual é o hotel. Agora eu vou dizer assim, vamos ficar em um hotel. Eu quero saber, eu perguntei, digamos que vamos viajar e eu vou perguntar ao meu pai, vamos ficar em um hotel? Esse hotel está definido? Eu perguntei qual é o hotel em especial? Não, né? Então, hotel. Presta atenção, os artigos, o definidos, que é o, a, os e as, ele sempre define a menina do 5º ano, o menino que está lá fora, né? Ele tem singular, que é o a, os e as. Indefinido, um menino do 5º ano, uma menina que está lá fora, uns e umas. Então, veja, isso daí é fácil. Quando tem artigo definido, ele precisa, você sabe exatamente quem é. Ei, chama ali aquela menina, uma menina do 5º ano. Então, você pode chamar qualquer menina, pode chamar a Brenda, pode chamar a Vitória, pode chamar a Ana Laura, qualquer um. Agora, se eu digo, chama ali a menina do 5º ano, se eu disser, chama ali a menina do 5º ano, com certeza está definida a menina que eu estou mostrando. Então, eu uso artigo definido. O que é artigo, gente? Aí, página 20, o principal, o que é artigo? A palavra variável que precede o substantivo, o que é preceder, vem antes do substantivo. Eu posso muito bem perguntar qual é o artigo que você vai colocar antes do hotel das fontes. Se o hotel tiver determinado, você vai botar o artigo o, que é artigo definido. E se eu não determinar o hotel, você vai botar o artigo que é um artigo que não determina, é o artigo indefinido. E eu também posso pedir para vocês retirarem de texto substantivos com o artigo que acompanha. Então, é onde você vai ver qual é o artigo que está acompanhando o substantivo. Digamos que no texto, o texto que está aqui, ó, página 23. Olhe bem na página 23. 23, a 7ª questão. Pronto, estão na página 23? Sim. Ó, poesia na varanda. Brotou do chão a poesia, na forma de uma plantinha, espigada, perfumosa, se abrindo toda para mim. Gente, aí nesse primeiro verso, brotou do chão a poesia. Me diga um substantivo acompanhado de artigo. Me diga aí qual é o substantivo que está acompanhado do artigo. Brotou do chão a poesia. Poesia. Pois muito bem, é isso que vocês terão que fazer quando pedir para retirar um substantivo acompanhado do artigo. Esse artigo é definido ou é indefinido? Definido. Definido. A poesia. Aí no segundo verso, na forma de uma plantinha. Qual é o substantivo que está acompanhado do artigo? Uma plantinha. Uma plantinha. Pois aí, uma é artigo definido ou indefinido? Indefinido. Indefinido, então, ó, uma plantinha. Então, o que vocês vão observar lá na atividade avaliativa é isso, que vocês vão ler determinadas frases e vai pedir para você completar com o
artigo. Você, se tiver definido lá o que seja rua, escola, hotel, você vai botar artigo definido. Se não tiver definido o lugar, vai ser artigo indefinido. Depois vai pedir para vocês retirarem do texto substantivos acompanhados de artigo. É como se tivesse o texto e você só vai tirar se tiver o artigo. No caso, continuando, diz assim: se abrindo toda para mim, mensageiro da alegria, era um pé de alecrim que durou a minha vida. Então, eu posso botar mensageiro nessa questão aqui que eu pedi para substantivo acompanhado de artigo? Cabe, gente, mensageiro aqui? Não, por quê? Não. Porque aí não tem artigo antes de mensageiro. Ah, tia, mas pode botar o mensageiro, sim, posso botar, mas eu pedi para retirar o substantivo que acompanha o substantivo acompanhado do artigo. Então, vocês têm que observar que irão botar no lugar correto. Vai ter artigo definido e a parte do artigo indefinido. Está entendida essa parte aqui? Então, sim, nós vamos ficar com artigo, somente essa parte, que é o principal para vocês fazerem a atividade avaliativa de vocês. Agora, vamos lá para a página 55. Página 55. Gente, eu vou explicar, mais uma vez eu vou dizer, eu não vou explicar tudo, porque aí vai misturar muito a cabeça de vocês. Eu vou me limitar somente em possíveis questões que vão estar na atividade avaliativa. Aí, pronto, só que não cai na prova, viu? Então, vamos ver, página 55. 55. Vai, agora pode... Você vê que no quadril amarelo tem dizendo o quê? O que é adjetivo, que nós já vimos lá na correção. É o que adjetivo? É a palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe característica, qualidades. Ele pode vir antes ou depois, o adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Eu digo assim. Vou dar um exemplo aqui. Amplos salões. Então, amplos quer dizer grandes salões. O adjetivo veio antes do substantivo. Mas também eu posso botar salões amplos. É diferente do artigo. O artigo precede o substantivo, precede. O artigo sempre vem antes do substantivo. Já o adjetivo, não. Ele pode vir antes, ele pode vir depois e ele pode vir um pouquinho afastado. Posso botar os... belos e amplos salões. Então, aqui é só um adjetivo que acompanha o substantivo salões? Não, né? Pode ser um ou mais de um. Eu posso botar os belos e amplos salões. Então, quem é o adjetivo correspondente a salões? Belos e amplos. Olha, nesse sentido aqui, na primeira coisa que vocês vão ter que observar para saber quem é o adjetivo, vocês têm que localizar quem é o substantivo.
você tem que saber quem é o substantivo. Quando você descobrir quem é o substantivo, aí você vai saber a palavra que está qualificando. Como nesse caso aí, na 55, ainda tem alta montanha e altas montanhas. Monte alto e montes altos. Pode ver que um está no singular e o outro está no plural. Um está no feminino e o outro está no masculino. Ou seja, o adjetivo, assim como o artigo, ele acompanha o substantivo em gênero e número. Se montanha é masculino ou é feminino? Feminino. Feminino. Então, eu vou estar no singular ou no plural? O singular. Singular. Então, eu vou querer um adjetivo, um artigo para montanha. Eu posso botar as montanhas? Não. Não, né? Por quê? Porque o artigo, ele vai ter que combinar, vai ter que acompanhar o substantivo. Então, a montanha. Eu posso botar altas? Posso? A montanha altas? Não. Não. Por quê? Porque montanha está no singular. Então, o adjetivo também tem que estar no singular. Quanto a isso aí, você também vai ter que prestar atenção. O artigo e o adjetivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo. Se eu tiver bem aqui, gatos. Aí vou pedir para vocês relacionarem. Vou botar bonito, peludos e branco. Qual é o adjetivo que concorda com gatos? Eu posso dizer gatos bonito? Não. Gatos peludos? Sim. Gatos branco? Não. Não. Então, somente peludos vai concordar com gatos. Por quê? Gatos é o quê? Masculino plural. E peludos, masculino plural. Eu jamais posso botar gatos bonito e branco. Então, tem questão dessa forma aí também. Lá no dever, quem corrigiu o dever, viu isso também. Vocês irão escolher um adjetivo que concorde com o substantivo. Agora, preste atenção ao substantivo. Se é masculino ou feminino, se está no singular ou plural. Para você colocar corretamente o adjetivo que corresponde a ele. Ok? Aí agora vamos para as locuções adjetivas. Então, o que são locuções adjetivas? Lá na página 56. Me diga aí o que são locuções adjetivas. Expressão formada. É uma expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo e se refere ao substantivo. Exatamente, foi aquilo que diz. Ó. Vamos ver lá o quadro na terceira questão. A locução adjetiva da chuva. Da chuva se refere ao quê? Pluvial. Do rio. Do rio é a locução adjetiva. É água o quê? Água do rio. Água fluvial. Se eu pedir da lua se refere a quê? Lunar. Se eu pedir do cabelo, tem aí na gramática, é o quê? Capilar. Se eu pedir da escola, tarefa da escola. Tarefa escolar. Se eu pedir da semana,
Semanal. Não. Semanal. Gente, eu digo Semanal. algum substantivo. Ó. Tarefa da semana, tarefa semanal. Do mês, tarefa do mês. Mensal. Tarefa mensal. Do espaço. Espacial. Espacial, exatamente. Então, vamos ver. Do ano. Pagamento do ano. mensal. Pagamento anual. Então, veja. Essa aqui é uma outra parte. Quando é formado por mais de uma palavra, é uma locução adjetiva. Tá dando interferência aí para vocês? Tá no som? Para mim tá dando interferência aqui. Tá ok o som para vocês? Pra mim tá. Então veja. Já. Você pode localizar em um texto ou em uma tirinha. Vamos ver o texto da página 57. Olha esse pequeno texto, ó. É assim, na lua nova, selecione boas sementes, plante árvores ternas, cuide de deixar suas marcas, veja e valorize o novo, renove a ternura da amizade. Esse da amizade é um adjetivo ou é locução adjetiva? Hein, gente? Locução adjetiva. Então, pode muito bem vir lá na atividade de vocês um texto, ou uma tirinha, ou frases, para vocês destacarem a locução adjetiva. Vocês não podem esquecer que só é locução adjetiva se tiver de, né, de ouro, do espaço, da escola, da amizade. Jamais vocês poderão botar uma só palavra como nova, bonito, como locução adjetiva. Para vocês localizarem a locução adjetiva, vai precisar vir antes alguma coisa, formada por mais de uma palavra. E vocês irão colocar o adjetivo correspondente. Se eu disser assim, gosto muito de carne de boi. Quem é a locução adjetiva? Boi. A locução adjetiva. Se eu disser gosto de carne de boi, quem é a locução adjetiva nessa frase? De boi, gente. Presta atenção. Locução adjetiva tem que ser duas palavras. Se vier a frase gosto de carne de boi e eu pedi para destacar a locução adjetiva é de boi. E de boi eu posso trocar por qual adjetivo? Gosto de carne. O quê? De boi. Sim, de boi é a locução adjetiva. Quem é o adjetivo que eu vou trocar por de boi? De boi é o mesmo que bovina. Bovina. Preste atenção, estou vendo aí que vocês não estão bem aqui, não. Eu vou pedir para vocês destacarem a locução adjetiva. Hoje comi carne de porco. Qual é a locução adjetiva dessa frase? De porco. De porco. Mas, além de identificar a locução adjetiva, vocês terão que trocar por um adjetivo. Aí você vai escrever: hoje comi carne. Que adjetivo eu uso de porco? Suína. Suína. Pronto. Pois é isso que vocês irão fazer.
Vocês vão primeiro destacar locução adjetiva para depois botar o adjetivo correspondente. E só é locução adjetiva se for do mar, de boi, de porco, de lua, do espaço. Digamos que no texto tem algumas dessas locuções que vai estar lá na prova. Um exemplo, se tiver, pois só é locução adjetiva, ou se vier assim, do rio, da lua, do cabelo, da escola, da semana, do mês, do espaço, do ano, de porco, de boi, aí você vai trocar por um adjetivo. Locução adjetiva do rio, o adjetivo é fluvial. Da lua, o adjetivo é lunar. Do cabelo, o adjetivo é capilar. Da escola, escolar. Da semana, semanal. Do mês, mensal. Do espaço, espacial. Do ano, anual. De boi, Bovino. de porco, suína. Pois pronto, é isso que vocês terão que fazer. Entendido? Sim. Alguma dúvida? Não. Posso apagar? Já. Não. Já. Aí agora nós vamos lá para adjetivo pátrio. Quem Esse eu sei. sabe dizer o que é Esse eu sei. adjetivo pátrio? É aquele que indica nacionalidade. Nacionalidade, lugar de origem. Lugar de alguém. Né? E o adjetivo pátrio, ele vai ser escrito, o adjetivo é com letra minúscula. O lugar de origem é com letra maiúscula, é nome próprio, mas o adjetivo pátrio é com letra minúscula. Por exemplo, eu digo... Amazonas, qualquer coisa do Amazonas, dança do Amazonas. É dança o quê? Amazonas, qual é o adjetivo pátrio correspondente? Amazonense. Amazonense. Preste atenção, ó, amazonense. Dança do Amazonas é dança amazonense. Se eu disser assim, peixe da Bahia. Peixe baiano. É o quê? Peixe Peixe baiano. Baiano, né? Se eu disser tutu de Minas. Minas Gerais. É o quê? Mineiro. Mineiro. Então, qualquer coisa que eu botar, se eu disser assim, garoto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Gente, tem duas coisas. Estado, presta atenção. Quem nasce no estado, nós sabemos que estado é formado por vários municípios. Quem nasce no estado, ou seja, qualquer lugar do Rio de Janeiro, é chamado de fluminense. Mas quem nasce na cidade, ou seja, na capital, é chamado carioca. Presta atenção. Eu posso muito bem botar garoto do estado do Rio de Janeiro. Se eu disser do estado do Rio de Janeiro, a resposta certa é fluminense. Mas se eu disser da cidade do Rio de Janeiro, vai ser carioca. Preste atenção. Cidade é carioca. Estado é fluminense. A mesma coisa serve para São Paulo. Em São Paulo, quem nasce
No estado é paulista, mas quem nasce na capital ou na cidade é paulistano. Entenderam? Preste atenção. assim. No estado do Rio de Janeiro é quem? Fluminense. E na cidade? Carioca. Carioca. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Pode Grande ser. do Sudeste. Rio Sul Grande. Mas nós vamos botar o menor, né? Churrasco do Rio Grande do Sul. Churrasco. Gaúcho. Rio. Gaúcho, não precisa. É certo, é sul rio-grandense. Mas vamos procurar o que é mais fácil. Gaúcho. Churrasco gaúcho. Né? Agora é certo, sul rio-grandense. Mas gaúcho também. Então, lógico, para a gente escrever a palavra sul rio-grandense, podendo escrever gaúcho, então, se eu pedir churrasco do Rio Grande do Sul, churrasco gaúcho. Família de Picos. Família Picoense. Família picoense. Menina do Piauí. Menina piauiense. Piauiense. Então, e essa questão aí de adjetivo pátrio, com certeza, vocês vão tirar de letra, né? Veja. Vamos só ver aí, página 59. Rapidinho vocês me dizerem o lugar de origem. Acriano. Não, eu vou dizer o estado, vocês dizem o adjetivo pátrio. Do Acre. Acriano. Alagoas. Alagoano. Amazonas. Amazonense. Amazonense. Amapá. Apaense. Bahia. Baiano. Baiano. Ceará. Cearense. Se eu disser as praias do Ceará, aí eu vou dizer praias cearense. As praias cearenses, né? Veja só o plural ou singular. Espírito Santo. Capixaba é mais fácil, né? Tem Espírito Santense ou Capixaba. Goiás. Goiano. Maranhão. Maranhense. Minas Gerais. Mineiro. Mato Grosso do Sul. Mato Grossense. Sul Mato Grossense, viu? Mato Grosso do Sul, Sul Mato Grossense. E Mato Grosso é Mato Grossense. Pará. Paraense, Paraíba. Paraibano, Pernambuco. Pernambucano. Piauí. Piauiense. Paraná. Paraense. Rio de Janeiro, estado. Fluminense. Cidade. Carioca. Carioca, muito bem. Rio Grande do Norte. Norte Rio-Grandense ou Potiguar? Então, Potiguar é o mais usado, que é menor. Rondônia. Rondoniano. Roraima. Roiramense. Rio Grande do Sul, a menor. Gaúcho. Santa Catarina. Catarinense ou barriga verde. Tem aí, ó, catarinense ou barriga verde. Sergipe. Sergipano. São Paulo, estado. Paulista, e capital. Paulistano. Tocantinense. Então, pronto, tudo ok com adjetivo pátrio? Ok. Agora vamos para a página 96. Está perto, está perto. Bem. 96.
Nós vamos ver sobre gênero e número do adjetivo. Vamos ver página 96, gênero e número do adjetivo. Lá na página 97 diz assim: o adjetivo concorda com o substantivo em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. Tem o exemplo: sonho maravilhoso. Sonho maravilhoso. Quem é o substantivo? Sonho. Quem é o adjetivo? Maravilhoso. Aí eu vou botar viagens maravilhosas. Então, veja. Sonho está o quê? No singular. Então, o adjetivo tem que ser no singular. Viagens está no plural. Então, o adjetivo tem que ser no plural. Então, quando eu digo gênero e número do adjetivo, o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. Sonho é o quê? Masculino. Então, o adjetivo tem que ir para o masculino. Sonho está no singular, o adjetivo tem que ser no singular. Viagens é feminino e plural. Então, o adjetivo, qualquer adjetivo que você for colocar para viagens, tem que ser também no feminino plural. Agora eu pergunto, o adjetivo, ele pode ser uniforme e biforme. Então, quem é o adjetivo aqui? Maravilhoso. E quem é o adjetivo de viagens? Maravilhosa. É um adjetivo uniforme ou biforme? Hein, gente? Uniforme tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ó, gente, sonho. Sonho é masculino. E viagens é feminino. O adjetivo é um só. Maravilhoso. Mas mudou no masculino para o feminino. Quem é o masculino de maravilhoso? Ó, maravilhoso. Quem é o feminino? Maravilhoso. Maravilhoso. Teve duas formas. Ou eu só digo maravilhoso, sonho maravilhoso e viagens maravilhoso? Não. Posso dizer assim? Não. Então, preste atenção. O que é um adjetivo uniforme? É quando o adjetivo, ele não muda. Por exemplo, eu digo assim, menina fiel. E eu digo menino fiel. Mudou o adjetivo para menina e menino? Mudou, gente? Fiel mudou? Não. Eu posso dizer menina fiela? Não. Então, eu escrevi menina fiel, menino fiel. Então, tanto masculino quanto feminino, o adjetivo permaneceu o mesmo. Quando o adjetivo permanece o mesmo, tanto para masculino quanto para o feminino, nós dizemos que ele é uniforme, fiel, não mudou. Eu digo assim, carro veloz. E eu digo bicicleta veloz. Mudou aí o adjetivo? Não. Veloz para carro, que é masculino, veloz para bicicleta, que é feminino. Então, é um adjetivo o quê?
Uniforme. Agora eu digo assim. Garota bonita. E eu digo garoto bonito. Mudou o adjetivo? Não. Mudou não, gente? Bonita e bonito. Mudou. Não mudou, não? Não mudou. Então mudou. Então, o que eu digo biforme é isso. Duas formas. É essa, ó. Garota feminino, bonita feminino. Garoto masculino, bonito masculino. Então, o que vocês têm que entender aqui, uniforme e biforme, é isso. O que é um adjetivo uniforme? É quando só tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que é um adjetivo biforme? Tem duas formas. Uma para o masculino, sonho maravilhoso, e outra para o feminino, maravilhosa. Entenderam aí a diferença de uniforme para biforme? Por exemplo, eu digo floresta encantada. Floresta encantada. Quem é o adjetivo? Encantado. Encantada. Mas eu digo rio encantado. Quem é o adjetivo? Encantado. Encantado. E aqui é Encantado. adjetivo uniforme ou biforme? Biforme. Biforme, gente, ó. Encantada, encantado. Então, é um adjetivo biforme. Biforme. Agora eu digo assim. Homem simples. Quem é o adjetivo? Simples. Simples, né? E mulher simples. Quem é o adjetivo? Simples. Ó, masculino, feminino. Mas mudou o adjetivo? Não. Não, então é um adjetivo Uniforme. uniforme. Pois na hora de classificar os adjetivos, vocês têm que prestar atenção. Eu digo bom, aí você vai dizer, tem o par de bom? Boa. Então, bom é o quê? Uniforme ou biforme? Uniforme. Gente, bom tem boa. Bonito tem bonita. Velho tem velha. Limpo tem limpa. São uniformes ou biformes? Biforme. Biforme, pois para você classificar, você vai procurar o par. Para saber se tem. Agora, se eu disser assim, terrível, menino terrível, menina terrível, mudou? Não, Mudou. aí é uniforme. Ou uniforme, claro. Feroz, cão feroz. Aí, digamos, leoa feroz. Tem feroz e feroza? Não. Não. Então, você vai procurar o par. Se não tiver, é uniforme. Se você tiver o par, é biforme. Entenderam aí? Entenderam mesmo? Vocês vão olhar quem é o substantivo, se está no masculino ou feminino, e se muda o adjetivo. Se o adjetivo mudar, garota, bonita, garoto, bonito. Então, mudou, é biforme. Garota fiel, garoto fiel. Não mudou o adjetivo, então, é uniforme. Pronto? Querem saber mais alguma coisa sobre isso? Senhor, que calor. Vocês estão com calor aí, gente? Porque aqui eu tô derretendo. Eu tô. Eu Ó, não. a Vou tia ligar. como tá Daqui a pouco eu suada, ligar ó. meu ar-condicionado aqui. Porque eu tô com frio. Não, ligar pois o aí ar-condicionado aqui. É no calor mesmo, não tem negócio de frio, não. Agora vamos para a página
116. 116. Estamos acabando, mas ainda falta o quê? Agora aqui é 9h48, é até 10h10. 10h05, porque é 5 minutos para ele. Pronto, estão na página 116. Sim. É o grau do adjetivo. Eu tô. Grau do adjetivo. Comparativo Tem alguém cantando? e superlativo. Preste atenção, isso aqui vocês viram um pouco disso aqui. Comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Prioridade. Então, vamos ver. O grau do adjetivo. Lá em substantivo, o grau aumentativo e diminutivo, não foi? Foi se tratando de tamanho. Aqui no adjetivo, o grau é se tratando de comparação. Existem 2 graus do adjetivo. O comparativo, que é você comparar 2 seres, e o grau superlativo, que é você intensificar a qualidade desse ser. Não é mais comparado, por isso que eu vou explicar separadamente. O grau comparativo, ele pode ser de igualdade. Eu vou colocar o adjetivo, digamos que eu vou pedir uma frase aqui com adjetivo alto. Então, o que que eu posso... Eu vou comparar papai com mamãe. Como eu poderia escrever essa frase? Papai é alto, mamãe. Então, veja, eu vou usar o adjetivo alto para comparar o tamanho de papai com mamãe. Então, o grau comparativo de igualdade, para dizer que papai e mamãe têm a mesma altura. Então, eu vou usar como? Papai é tão alto quanto mamãe. Mas vocês vão ter que lembrar que o adjetivo vai ficar entre tão quanto ou tão como. Assim como o adjetivo alto vai ficar entre mais que e mais do que. Como alto vai ficar entre menos que e menos do que. Ó, por exemplo, eu escolhi o adjetivo alto. Aí eu vou comparar dizendo que eles são da mesma altura. Papai é tão alto quanto mamãe. Agora, inferioridade. Papai vai ser mais baixo do que mamãe. Vai ficar como? Papai é menos alto do que mamãe. Agora eu vou dizer que papai é maior do que mamãe. Papai é mais alto do que mamãe. Então, veja, o que é que vocês vão prestar atenção aí? O comparativo de igualdade é tão quanto ou tão como. Mas antes, no meio, eu vou botar o adjetivo. Papai é tão legal quanto mamãe. Papai é menos legal do que mamãe. Papai é mais legal do que mamãe. Aí, outro adjetivo. Papai é tão bonito quanto mamãe.
Papai é menos bonito do que mamãe. Papai é mais bonito do que mamãe. Seja qual for o adjetivo que você for colocar, esse lado, antes do adjetivo, vai ficar tão, menos e mais. E depois do adjetivo, quanto, como, do que e do que. Entenderam? O grau comparativo de igualdade, eu tenho que comparar. Eu estou comparando a altura de quem? De papai e de mamãe. Igualando menor e maior. Então, o que vocês têm que observar é que o adjetivo vai ficar aqui no meio, ó. Tão alto quanto, menos alto do que, mais alto do que. Para fazer o grau comparativo de igualdade, de superioridade e inferioridade, eu preciso ter dois seres. O menino é mais inteligente do que a menina. O menino é tão inteligente quanto a menina. O menino é menos inteligente do que a menina. Ou seja, eu vou comparar dois seres. Seja comida, seja pessoa, seja objeto, eu vou fazer a comparação. Professora, e agora? Ainda sobre grau de superioridade, nós vamos usar a palavra bom, né? Nós vamos usar a palavra pequeno, grande. Por exemplo, eu posso dizer: andar de bicicleta é mais bom do que andar de moto. Posso, gente? Existe a palavra mais bom? Não. Não. Então, andar de bicicleta é o quê? Melhor do que andar de moto. Então, não tem mais bom. Aqui é para ser superioridade. Mais bom, mais pequeno e mais grande. Só que eu não posso usar essas palavras mais bom. Sorvete é mais bom do que bombom. Não, sorvete é melhor. Aí, o cachorro é mais pequeno do que o gato. Eu posso dizer mais pequeno? Não, ele é o quê? Menor. Menor. Né? Vamos usar o contrário. O gato é menor do que o cachorro. Aí eu vou dizer, o cachorro é mais grande do que a galinha ou pinto. Tem mais grande? Não, maior. Eu vou dizer assim, doce é mais ruim do que sorvete. Tem mais ruim? Não, é o quê? Pior, né? Doce, digamos, é pior do que sorvete. Ou alguém é pior do que alguém. Eu quero dizer que eu não uso mais ruim. O ruim eu uso pior, o grande eu uso maior, o pequeno eu uso menor e o bom eu uso melhor. Isso aqui nós usamos como grau de superioridade. Ele só não pode ter o mais. Sorvete é melhor do que picolé. O gato é menor do que o cachorro. O cachorro é maior do que o pinto, né? Estudar é pior do que o quê? Diga aí. Existe? Vocês podem comparar, estudar é pior do que o quê? Pior do que nada, né? Estudar é melhor do que tudo. Então, agora, nós vamos ver o grau superlativo. Presta atenção. Na hora de comparar, nós estudamos o grau comparativo de igualdade, tão quanto ou tão como, inferioridade, né? Menos que ou mais, menos do que, superioridade, mais que e mais do que. Agora aqui também entra, lembre disso aqui, ó, não tem mais bom, é melhor.
Não tem mais pequena, é menor. Não tem mais grande, é maior. Não tem mais ruim, é pior. Agora nós vamos lá para o grau superlativo. O superlativo, ele é formado relativo de superioridade e de inferioridade. Gente, aqui eu não vou comparar. Aqui eu vou intensificar. Eu vou intensificar a característica do ser. Preste atenção. O grau comparativo, eu disse que papai é mais alto do que mamãe. Eu tive que comparar com outra pessoa. Já o grau superlativo relativo, eu vou explicar logo esse. Ele de superioridade, eu vou botar assim: papai é o mais alto dos irmãos. Gente, eu estou comparando o papai com os irmãos dele. Estou comparando, eu estou dizendo que papai é mais alto do que o irmão. Não. Não, eu estou dizendo que entre os irmãos, papai é o mais alto. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho um elemento comparando com um conjunto de elementos. Aqui eu só tenho papai, mas olha, eu não disse papai é mais alto do que o irmão. Eu disse papai é o mais, ó. O mais alto dos irmãos. Papai é o mais alto da família. Papai é o mais alto da sala de aula. Então, eu não comparei papai com ninguém. Eu intensifiquei a altura de papai. Então, isso é superlativo relativo de superioridade. E o superlativo relativo de inferioridade? Papai é o menos alto dos irmãos. Eu não comparei. Eu quis dizer o quê? Que ele era o menor dos irmãos. Ele era o mais baixo dos irmãos. Então, veja a diferença. O grau comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade, eu tenho que ter dois elementos para fazer a comparação. E o grau superlativo relativo de superioridade e inferioridade, eu não estou comparando, eu tenho um elemento e vou destacar entre um conjunto, ó, dos irmãos. É mais de um elemento. E eu vou intensificar com isso aqui, ó, o mais. Preste atenção, tem o mais. Aqui em comparativo não tem o artigo, não. Papai é mais alto do que. Já em superlativo relativo, é o mais ou o menos. Tá entendido isso aí? Sim. Sim. Posso apagar? Pode. Ó, tudo Pode. isso é questão das avaliações, vão Pode. prestando atenção. Agora, a gente vai para o grau superlativo absoluto sintético, superlativo absoluto sintético e analítico. Está terminando, gente. Preste atenção. Nós estudamos que tem o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. E existe o grau superlativo relativo
né, de superioridade e relativo de inferioridade. Foi aquilo que eu disse. O menino é o mais baixo da classe. O menino é o mais alto da classe. Então, aí é grau superlativo relativo. Eu tenho um único elemento associando a um conjunto. Agora, o superlativo absoluto sintético. Ele é quando o adjetivo termina em ílimo, foi aquilo que eu expliquei naquela aula. Ele vai terminar em íssimo e érrimo. Nunca esquecer dos acentos. Vocês para acento, eu vou falar uma coisa, então vocês prestem muita atenção. Aqui, o grau superlativo absoluto sintético, eu formo nessas terminações, ílimo, íssimo e érrimo. Por exemplo, eu tenho a palavra fácil. Fácil. Qual é o superlativo absoluto sintético de fácil? É facílimo, facíssimo ou facérrimo? Facílimo. Facílimo, então, ó, facílimo. Eu tenho a palavra belo. Qual é o superlativo absoluto sintético de belo? Belíssimo, belílimo ou belérrimo? Que nem cabe, aí não tem nem como. Então, é o quê? Belíssimo. Belíssimo. Eu tenho a palavra difícil. Tá fácil, facílimo, difícil. Difícil. Não. Aí vai para cá, Dificílimo, ó. dificílimo. Dificílimo. Então, pobre. Pobre. Pobrérrimo. Pobre. Então, pobre, nós vamos usar o paupérrimo. Paupérrimo, de pobre. Aí, se eu botar célebre, vai ser quem? Celebérrimo. Então, preste atenção, exatamente. Celebérrimo. Vamos ver lá na página 122. 122? Sim. Rapidinho aqui. Página 122, nós vamos ler bem as terminações íssimo, érrimo e ílimo. Rico. Riquíssimo. Feroz. Ferocíssimo. Feliz. Feliz. Aí, ó, olha o érrimo, ó. Negro, negro, nigérrimo, magro, mamagrérrimo, mísero, misério, célebre, celebérrimo, né? Ílimo, ágil, agílimo, frágil, fragílimo, humilde. É quem? Ó, humilde, humílimo, difícil, dificílimo. Então, vocês estudando aí a terminação, você vai ver o que cabe. Você tem que aprender, mas aquilo que você tiver dificuldade, você lê com essas 3 terminações e vê o que cabe melhor, porque tem coisa que não tem nada a ver para isso. E o analítico, o grau superlativo analítico é aquele que você vai usar a palavra muito, bastante. De belo, analítico. O rapaz é belo. Eu vou dizer que ele é belíssimo e analítico? Não. Ele é muito belo. Ele é bastante belo. Preste atenção, olha a diferença. O superlativo absoluto sintético, eu vou usar essas terminações. Ele é belíssimo. Mas o superlativo absoluto analítico, eu vou usar a palavra muito, eu vou usar a palavra bastante, eu vou usar a palavra extremamente belo. Ele é bem grande, né? Ele é bastante grande, ele é muito grande. Essa é a diferença de sintético para analítico.
O analítico, eu vou usar estas palavras, muito grande, muito, bastante grande, bem grande. O sintético, não. Eu vou usar os adjetivos com essa terminação. Entenderam? Sim. Alguma pergunta? Não. Vocês Não. querem saber de mais alguma coisa? Não. Estão preparados Sim. Ah, para a prova? Então, pronto, vocês vão ler novamente essas páginas da gramática, o livro de português, aquela parte que corrigimos primeiro de ortografia, de trás. Lembrar que trás com S é no sentido de posição, está por trás da árvore. Traz com Zé no sentido de trazer, ele traz flores, é trazer. Mais com I é intensidade, eu quero mais aula, mas estou cansado. Mas no sentido de porém, né? Você pode trocar por porém. Acento com C é o sinal gráfico, a palavra ideia tem acento. Acento com SS, só relembrando aí, é no sentido de assento do ônibus. O ônibus tem 42 assentos. Entenderam? Vão ler mais uma vez e lembrar de fazer a atividade de problemas, gente. Quem não veio buscar dever ainda, tem um dever de revisão aqui na escola de problemas. eu já Nossa busquei. mãe, pois pronto, quinta-feira, na revisão de problemas, nós iremos corrigir aquele dever, tá ok? Quem não tem ainda, peça a mãe para vir pegar até amanhã, porque quinta nós iremos corrigir esse dever. Ok? Pois boa atividade avaliativa, dê uma estudada antes de fazer. Tchau. Tá bom. Ah, e tem uma revisão na videoaula, viu? Além dessa que a tia fez, ainda tem uma videoaula com a revisão da avaliação de hoje. Vão assistir, só depois é que vocês vão fazer a avaliação. Não vão fazer sem assistir, não, ok? Pois boa sorte, tchau. Tchau.